Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Olha, a sua inscrição ela é muito importante para nós aqui no Despluga, tá bom? Conto com a sua inscrição aí, tá? A minha equipe hoje é formada pelo bastidor mais feminino na mesa, Mari Cavalcante, na produção, Fátima Nunes. Obrigado, meninas. Vamos que vamos, né? Quero falar da nossa convidada, mas antes de falar da nossa convidada, eu quero dizer que temos pode deixar que eu falo aqui. Temos um parceiro nesse episódio, né, Mari? O nosso parceiro é a Invest. Se você precisa de algum serviço de rastreamento, monitoramento, Monitrip ou saque 0800, entre em contato com este número que está aparecendo no seu vídeo e você vai falar com um dos consultores da Invest, que é parceira nossa aqui do Despluga, tá bom? Agora sim, vou falar da nossa convidada. A nossa convidada é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ela foi administradora de Samambaia, ela trabalha com educação de jovens e adultos e já foi diretora de escola e também é pastora evangélica. Tudo bem, Gleice Helena? Como você está? Tudo bem, Euclides, eu estou ótimo, um prazer estar com você aqui, com essa equipe feminina maravilhosa aqui no Despluga. E você esqueceu de um adjetivo, eu também sou gestora em políticas públicas e gestão governamental do governo do Distrito Federal. Que legal, que legal. A senhora já trabalha com educação há muito tempo, né, professora? Desde quando a senhora trabalha com educação? Olha, eu trabalho com educação desde 1993. Eu comecei como monitora. E aí, depois, eu passei no concurso da Secretaria de Educação e vim ocupar, né, o cargo de professora da Educação Básica. E desde então, sou professora da Educação Básica. Como foi a sua história, a sua chegada aqui em Brasília? É que você não é de Brasília, né? Não, eu sou do estado do Pará. Do Pará. Do Pará. Eu cheguei aqui em 1988 e eu vim para estudar e ter uma vida melhor aqui. Veio sozinha ou veio com família? Não, eu já tinha família aqui, eu já tinha tio, já tinha tias, minha avó já morava aqui. E aí eu vim sozinha, eu digo do meu núcleo familiar, né? E mais uma prima, que morávamos próximas, nós viemos para Brasília em busca de melhores condições de vida. E graças a Deus, através do estudo da educação, eu sempre bato nessa tecla. A educação a educação muda histórias, muda vidas. E a minha foi uma dessas vidas que foram a educação mudadas. Mudou, né? Aí a senhora começou a estudar, a fazer cursos. Sim. E como foi que a senhora entrou para a secretaria? Passou no concurso, foi para a secretaria, qual foi a primeira escola? Vamos lá no início. Como foi o início na educação em Brasília? Eu sempre estudei em escola pública, né? Eu estudei na escola pública, uma escola pública no Guará. Depois eu fiz graduação, eu fiz pedagogia na Universidade de Brasília. Também fiz tudo, da educação básica até educação superior e a pós-graduação, sempre foi no ensino público. Eu sempre tive na educação pública. O ensino público é bom? Para mim, se você perguntar, né, que eu sou fruto do ensino público, o ensino público para mim é excelente. Eu sou quem eu sou graças ao ensino público e gratuito e de qualidade que nós temos, né? Embora haja umas falácias, né, querendo desconstruir o ensino público para mim, na minha opinião, ele é ótimo, ele é excelente. Qual foi a primeira escola que a senhora trabalhou? Então, e aí eu fui trabalhar, já como professora da Secretaria de Educação, eu trabalhei no Centro de Ensino Especial 1 de Samambaia. Ensino 1 de Samambaia? Centro de Ensino. Foi como professora? Como professora. E eu trabalhava na época, eu fui trabalhar com... Porque antes de estar, né, na educação especial, né, no Centro de Ensino Especial, eu fui habilitada no curso de pedagogia para trabalhar com o que hoje a gente tem, que é a deficiência intelectual.
E também fiz vários cursos na época. Então, eu fiz curso para trabalhar com deficiente visual. A gente fazia curso para trabalhar, na época, chamavam deficientes múltiplos. Então, eu fiz muitos cursos. Então, quando eu saí da UNB, eu saí com uma bagagem boa. E assim que eu entrei na Secretaria de Educação, eu já tinha uma boa bagagem quando eu fui trabalhar no Centro de Ensino Especial. E ali eu trabalhava com aluno deficiente visual e auditivo, ao mesmo tempo, né? É difícil trabalhar com pessoas deficientes? Eu nunca considerei difícil. É desafiador. Desafiador é. Para mim, a minha primeira experiência ela foi desafiadora e ela foi a base para eu ser o que eu sou hoje. Hoje eu não fujo de nenhum desafio. Todos os desafios que eu me coloco à frente, eu encaro e vou mesmo por conta desse primeiro desafio que eu tive. Eu nunca tinha trabalhado ou tido uma experiência ou contato com um aluno que fosse deficiente visual e deficiente auditivo. A única história que eu conhecia era a história da Ellen Kelly, né, uma americana do início do século passado, que foi alfabetizada por uma professora fantástica, a Anne Sullivan. E essa era a minha experiência, a experiência de uma situação que eu tinha ouvido falar ainda na universidade. E aí, quando eu me vi com esse desafio, inicialmente, de verdade, eu pensei em desistir da Secretaria de Educação. Porque eu não tinha, embora eu tivesse feito cursos de Libras, eu tinha o curso de Braille, eu tinha toda aquela bagagem que a gente tem na faculdade teórica, né? E tinha também a prática, você faz estágio para você atuar. Eu nunca tinha me deparado com aquela situação mesmo no estágio. Então, eu pensei em desistir da Secretaria de Educação. Eu falei, eu não dou conta, eu não consigo atingir o aluno. Eu não conseguia atingir o aluno, porque a primeira coisa de atingir o aluno é a comunicação. Isso, Você precisa estabelecer uma comunicação com esse aluno, e eu não tinha essa comunicação. E aí, na escola, ele já estava há bastante tempo lá, e não tinha nada do aluno, assim, que a gente pudesse, ou nenhum professor que teve experiência com aquele aluno não estavam mais na escola. Então, eu fiquei, assim, meio baqueada, sabe? Aquela coisa de você dizer assim, nossa, eu acho que isso aqui não é para mim. Aí um dia eu decidi ir no Palácio do Buriti, onde funcionava o setor da educação especial. E aí eu cheguei, conversei com na época, a subsecretária, que estava responsável por aquela área. E eu falei, olha, se não me transferirem para outra escola, para o regular, eu não quero ficar naquela escola mais. Eu não quero trabalhar com ensino especial, eu estou disposta a sair mesmo da secretaria. E aí ela me indicou uma professora que fazia um trabalho excelente, a professora Sueli, no Centro de Ensino de Deficientes Visuais, na 612 Sul. E aí eu fui procurar a professora Sueli, e a professora Sueli, ela estava fazendo um trabalho de excelência, e ela era orientada por uma outra professora que estava fazendo a sua tese de doutorado naquela área lá. E aí ela olha, como que a gente tem professores, tem pessoas que passam pela vida da gente, que são uma luz no caminho da gente. Especiais, né? Especiais. E a professora Sueli, ela foi muito especial. Porque tudo que eu aprendi daquela área, eu aprendi com ela. Então, eu ia, na hora da minha coordenação, eu ficava observando o trabalho dela, observando em loco mesmo, como que ela trabalhava com as alunas dela, e eu trazia aquilo para a sala de aula e eu consegui fazer um trabalho de alfabetização com esse aluno. E assim, para mim, aquilo foi tão gratificante, que depois disso, todos os desafios, quando eu saí do Centro de Ensino Especial, eu fui assumir direção de escola, até mesmo quando eu fui assumir o cargo de administradora, eu sempre me lembrava disso. Eu posso, qualquer coisa que eu me colocar para fazer, se eu estiver disposta a aprender. Esse foi o maior desafio? O desafio de trabalhar com jovens e adultos é um desafio muito grande? É um grande desafio, mas ele não tanto quanto aquele primeiro desafio. Esse foi o maior desafio, né? Esse foi o maior desafio. Como é trabalhar com jovens e adultos, assim? Qual é as dificuldades e o que motiva a trabalhar com com jovens e adultos, assim? Você acredita que desde a faculdade, desde quando eu ainda estava na UNB, eu fui fazer um estágio numa turma de educação de jovens e adultos. E eu gostei tanto daquela experiência, mas tanto daquela experiência, que eu sempre tive vontade de trabalhar com educação de jovens e adultos. E aí eu fiz cursos, a Secretaria de Educação, ela propicia ao professor muitos cursos. Mas o professor também
custeia cursos particulares, né? A gente busca muito essa capacitação. Nós, professores, temos essa qualidade, sabe? De buscar qualificação. E o tempo todo a gente está buscando essa qualificação, seja em cursos livres, seja numa pós-graduação. A gente está sempre buscando. E aí eu tinha feito alguns cursos nessa área de educação de jovens e adultos por gostar mesmo, não porque eu atuasse na área, mas porque eu gostava. E aí, quando eu passei no concurso para desse outro cargo que eu exerço, né, que é o cargo de gestor em políticas públicas de gestão governamental, que o professor pode, não sei se você sabe, que pode ocupar dois cargos públicos, né, e eu ocupo 2 cargos públicos. E aí, quando eu passei, eu era diretora, eu estava na direção da escola. E aí eu tive que fazer todo aquele procedimento de reduzir carga horária. Eu falei, mas eu não vou sair da Secretaria de Educação. E aí eu fui trabalhar 20 horas no noturno e fui trabalhar com a educação de jovens e adultos. A grade de educação de jovens e adultos, ela é diferente? Ela é especial? O que difere da grade normal? Não, a grade da educação de jovens e adultos, ela não é diferenciada, tá? O que faz com que a gente tenha uns desafios para trabalhar diferenciado por exemplo, do regular? Primeiro, ela é semestral, né? Então, a gente tem essa característica da semestralidade. E na semestralidade, você não tem como trabalhar todos os conteúdos que você trabalha anual. Então, o que a gente prioriza? Eu sou do primeiro segmento. Nós temos 3 segmentos. Primeiro segmento, segundo segmento e terceiro segmento. Como é que funciona isso? O primeiro segmento, ele é formado por etapas. E cada etapa do segmento corresponde a 1 ano do ensino fundamental. Então, como eu sou o primeiro segmento, são as 4 etapas correspondentes aos 4 primeiros anos do ensino fundamental, séries iniciais. E assim vai. As 4 próximas etapas correspondem aos 4 anos do ensino fundamental, séries finais, e as 3 etapas do ensino médio, né, da educação de jovens e adultos, ao final o conteúdo tenha sido dado, né? Exatamente. E aí, o que acontece com a gente? A gente precisa, nessa primeira etapa, voltando aqui, que é a área que eu trabalho. Então, a gente, nessa primeira etapa, a gente vai estar trabalhando a questão da alfabetização. Então, a gente precisa trabalhar alfabetização, letramento, e nós trabalhamos os conceitos matemáticos. Então, o raciocínio lógico-matemático do aluno. Então, a gente, quando trabalha essa questão da alfabetização, a gente não está priorizando ali os conteúdos gramaticais, embora eles sejam importantes. Mas a gente precisa trabalhar o letramento e a leitura funcional. O aluno ele precisa saber ler, mas ele também precisa saber utilizar esse contexto da leitura, fazer a interpretação de texto. Mas não é só isso. Mas hoje isso é difícil. É difícil, mas não é só isso. Essa interpretação de texto, quando você fala, para nós, educadores, significa dizer que aquilo que eu estou ensinando para ele, ou aquela leitura que ele está desenvolvendo, vai servir para que ele possa contextualizá-la no seu dia a dia, utilizá-la na prática, certo? Não só para aqueles conteúdos que a gente passa. Então, eu estou trabalhando um texto, eu faço uma pergunta e o aluno interpreta. Não, ela tem que ser útil para o seu cotidiano, para o dia a dia. Especialmente porque esse aluno da educação de jovens e adultos é o aluno trabalhador, em sua maioria. Ela é mais desgastante para o professor? Eu particularmente amo trabalhar e eu não acho nenhum desgaste. Porque assim, hoje talvez dos desafios da nossa educação, eu estou falando como leigo, né? Não sou da área, né? Mas assim, me parece que é a questão da interpretação de texto, né? Nós temos muitos pessoas com diplomas e que não conseguem fazer uma simples interpretação de texto ou uma simples interpretação de um fato, de fazer uma leitura lógica de algum fato, né? Esse ensino para jovens e adultos, ele abrange a interpretação de texto no sentido de dar conectividade ao jovem e adulto com relação ao que acontece na sociedade, ao que acontece no seu meio, no meio em que ele vive? Olha, é exatamente esse o papel da educação de jovens e adultos. Porque a própria Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ela traz que essa educação ela esteja de acordo com a vivência do aluno. E a educação ela é para o longo da vida. Então, a gente tem alunos numa faixa etária mais jovem, nós vamos ter alunos mais adultos, e esses nossos alunos, eles têm tempos para aprender, né? E cada aluno tem o seu tempo para o seu aprendizado. Mas o que é importante dentro disso que você está falando? É que esse aluno, a gente tem que lembrar, ele é adulto. Ele não é mais uma criança. Então, quando você trabalha
vamos colocar agora falando para você a questão da leitura, que a gente está falando, você está falando de produção de texto, então vamos começar pela leitura. Quando você trabalha a leitura, você precisa trabalhar a leitura funcional. Então, não só ler, mas também esse aluno, ele tem que fazer o uso prático dessa leitura. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar, eu vou te dando um exemplo assim para você, ficar bem claro para você. Se nós estivéssemos trabalhando hoje um contexto de uma situação do cotidiano, uma situação, um texto jornalístico, por exemplo. Então, a gente vai fazer essa discussão para esse aluno, para ele interpretar esse texto e fazer uso desse texto. Se eu estou trabalhando... Antigamente, a gente usava carta. Hoje, a gente usa e-mail. A tecnologia chegou na sala de aula, entendeu? Então, ele vai fazer uso. Eu ensino ele a ler, mas na parte de escrita, ele vai fazer o uso funcional. Ensinar ele a utilizar isso no WhatsApp. Ensinar ele a utilizar isso nesses contextos de vivências. E também no contexto de trabalho. Porque o que você está falando aí é muito sério. A gente trabalha isso a gente tem o analfabeto, né? Aquela pessoa que não sabe ler, que não sabe o nome, não sabe ler, não sabe escrever. Mas nós temos hoje um grande contingente de analfabetos funcionais, que é essa pessoa, né, esse adulto ou esse aluno, que ele não precisa ser adulto, porque nós temos adolescentes também, que a partir de 15 anos é a clientela da educação de jovens e adultos. Então, esse nosso aluno, ele vai para a escola, aprende aquilo dele, mas não sabe como utilizar. Não sabe utilizar, exatamente. E aí, isso para a gente é um desafio, especialmente para nós que estamos trabalhando nessa parte de alfabetização, tá? E aí, só que a alfabetização, ela não se dá somente no contexto das séries iniciais. Tá? Nas primeiras etapas da educação, ela tem que ser ao longo da vida. Por quê? Porque a gente sabe que todo mundo tem um ritmo de aprendizado. Então, às vezes, o aluno está aqui, nessa base, mas ao longo da vida ele vai estar aprendendo isso. Sim. Né? E tem mais uma agravante, professora, que é a questão da internet, né? A internet faz com que as pessoas fiquem mais preguiçosas, né? Em vez de falar você, faz só VC. E esse tipo de uso, ele acaba... diminuindo a cultura das pessoas, dos alunos? Olha... Ou dificultando o aprendizado, né? Não sei se dificulta o aprendizado. Eu vou te contar um caso de uma aluna. Uma vez, eu estou fazendo uma produção de texto, né? E aí, a aluna me entrega a produção de texto. E aí, eu... todo abreviado. Falei, fulana, que é isso? Falou, professora, a senhora não entendeu? Não, eu não estou entendendo. Aí, mas, então eu vou ler para a senhora. Ela leu corretamente. Falou, mas é assim que eu escrevo no WhatsApp, professora? Falei, você escreve no WhatsApp, mas nós estamos aqui aprendendo uma leitura, a escrita formal, para que você possa aplicar e fazer os seus usos. Tá? Então, quando você estiver no WhatsApp, aquilo que você aprendeu aqui, você pode colocar desse jeito lá. Mas aqui você precisa aprender. Por quê? Porque você tem outros usos além do WhatsApp. Você vai usar isso no trabalho. Num concurso. Em outros contextos que não só nas redes sociais. Aí ela riu, foi lá e refez o texto. Então, já estou acostumado. Não que isso diminua a cultura, mas são as inúmeras práticas que a gente pode fazer da leitura e da escrita. Os inúmeros usos que se faz. Então, para cada contexto. Então, muitas vezes, do tanto que a gente está nessa prática das redes sociais, o aluno vem e traz esse contexto para cá. E é muito importante que a gente tenha essa percepção e consiga trabalhar para que ele faça uso em diferentes contextos. É legal. A senhora também lecionou em cursinho? Eu dou aula em cursinho também. Qual é a matéria? Eu trabalho com conhecimentos pedagógicos. Legal. Como é que é essa diferenciação entre o cursinho e a escola pública? O cursinho, as pessoas estão ali porque elas querem adquirir um conhecimento que elas vão fazer aquele uso na prova do concurso, né? As pessoas na sala de aula, elas também são interesses diferentes, mas elas também estão ali para fazer um aprendizado que elas vão utilizar num contexto de vida, que talvez seja num contexto de trabalho, talvez num contexto de concurso, tá? Por exemplo, tem pessoas que elas não fazem cursinho e passam em concursos públicos, passam em vestibular. Eu sou um exemplo disso. Mas aluno da escola pública? Eu sou um exemplo. Mas é um caso de sair no Fantástico? Não é um caso de sair no Fantástico. Você sabe por que não é um caso de sair no Fantástico? Eu digo isso assim, como uma exceção, né? Sim. Eu traduzindo o que eu falei, é uma exceção? Não é. Para mim não é uma exceção, porque eu conheço muitos amigos e colegas que estudaram comigo. Por exemplo, no ano que eu passei no concurso na Universidade de Brasília, a minha turma inteira passou no concurso da Secretaria de Educação. Tanto que nós somos
em tempo de serviço, nós temos o mesmo tempo de serviço, né? Contemporâneos daquela época. Então, por quê? Porque quando você tem uma boa formação, você adquire aquele conhecimento e você consegue aplicá-lo. Talvez hoje a gente tenha uma concorrência muito maior do que naquela época para o concurso público. Hoje a concorrência é grande, então tem muita gente estudando há muito tempo. Talvez aquilo que naquele ano, quando eu passei no concurso, foi algo para a gente que normal, hoje não é. Então, hoje a concorrência é muito grande. E mesmo naquela época também, né? Eu falo que eu também sou de uma geração bem mais antiga, né? Então, então até cursinhos, eles não existiam assim como existem hoje, né? Sim. Era uma outra realidade, né? Um outro tipo até as matérias eram diferentes, né? Não que seja mais fácil ou que seja mais difícil. Sim. Era uma outra realidade, era uma outra geografia, né? Era um outro cenário, né? Sim. Digamos assim. Mas pode continuar no seu raciocínio. Então, como você está falando, né? Era realmente um outro cenário. E aí a gente vê hoje, dos anos 2000 para frente, eu estou falando de anos 90, quando eu passei no concurso. Aí, dos anos 2000 para frente, a gente tem as tecnologias entrando na escola e a gente teve, assim, um boom dos cursos superiores. Um boom que eu digo é assim, teve muito mais abertura para a educação superior com a Lei 939496, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, hoje, a gente tem muitos cursos superiores, deu a possibilidade de, por exemplo, a formação de professores no normal superior. Então, quando a gente fala de concurso para professores, então hoje a gente tem uma gama de pessoas buscando essa estabilidade do serviço público que é gerada através do concurso. Porque nós temos os professores da rede privada tão bons, nós temos professores da rede pública bons. Esse boom das universidades, ele foi bom? Foi muito bom, porque ele trouxe para o contexto da educação que nós tínhamos muita gente fora, né, da educação superior. Hoje você tem uma população muito mais qualificada em cursos superiores. E chegou um momento que não bastava só o curso superior, né? Hoje tem prova de títulos. Você entra com o curso, a Secretaria de Educação vai ter prova de títulos. Então você entra com a graduação, mas você precisa ter uma formação complementar. Então, hoje, por exemplo, os professores da Secretaria de Educação, a maioria tem uma formação complementar, a maioria tem uma especialização. Quem não tem especialização tem um mestrado, tem um doutorado. E isso não só, eu estou falando não só nessa área de magistério, mas em outras áreas também, outros profissionais da educação e em outras profissões. Você pode ver que isso foi muito importante. Você imagina se nós tivéssemos continuado naquele mesmo ritmo de ter uma universidade pública e poucas universidades. Nós teríamos hoje um contingente muito grande de pessoas que não teriam essa qualificação de nível superior. Então, esse boom da universidade particular foi bom, né? Foi muita excelente. Gente começou a fazer curso superior, curso superior, se aprimorar. Isso é também uma exigência do mercado de trabalho, entendeu? O mercado de trabalho, ele também dita certas normas, certas regras. Então, muitas vezes, pela necessidade, se buscam essas formações. Então, hoje tem muita gente, graças a Deus, a nossa população hoje, ela está, apesar de nós termos um grande número de pessoas fora da escola, nós também temos um grande número essa questão de pessoas fora da escola. Hoje tem uma proposta, e acho que aqui em Brasília já foi até aprovada, a gente nem falou sobre isso, mas eu posso colocar aqui, porque me veio agora a questão do homeschooling. Qual que é a opinião da senhora sobre isso? Na verdade, a questão da escola, a gente pode dizer, assim, é uma questão complexa. Porque quando você fala fora da escola, é porque a gente está vendo a escola como aquele local de prédio, quatro paredes, um prédio. Mas quando a gente está falando de educação, ela é educação extramuros, ela vai muito além, né? Então, assim, eu particularmente não sou muito a favor de uma educação do homeschool. Eu tenho a minha opinião formada a respeito disso. Eu, por exemplo, com toda a formação, com toda a bagagem que eu tenho hoje, eu, por exemplo, não teria meus filhos sendo educados em casa. Porque eu acredito muito no papel que a escola exerce. E o papel que a escola exerce não é simplesmente ensinar os conteúdos científicos, sabe? Não é somente ensinar aquela base, aquilo que está previsto no currículo. Nós temos também toda uma formação que abrange a cultura, tá? Que abrange
a socialização das pessoas. Então, a gente não vai só para a escola para a gente aprender conteúdos científicos. Nós também vamos para a escola para nos interarmos e emergirmos nesse contexto social, cultural, para o confronto de ideias com as pessoas, sabe? Eu acho que a gente cresce muito no confronto das ideias. Uma criança, quando ela está em casa, você estabelece os limites, mas quando ela convive com os seus pares, essa criança desenvolve em todos os aspectos, biopsicossocialmente. Tá? E eu tô falando isso não porque eu ouvi falar, não. Isso é porque é a experiência, a vivência que a gente tem na escola, Euclides. A gente tem essa vivência. Olha só para você ter uma noção, eu tive... Chegou um aluno para mim, ainda na época do ensino especial, esse aluno tinha 4 anos e pediram que eu fizesse uma avaliação com ele da questão visual. E aí eu fui fazer a avaliação com esse aluno, por quê? Porque era para perceber se ele ia permanecer no centro de ensino especial ou se ele iria ser, na época a gente chamava integração, hoje é inclusão, se ele iria para o regular. Quando eu fiz a análise com o aluno, eu falei, mas qual era realmente a dificuldade que esse aluno tinha? O aluno não tinha, sabe por que ele não estava mais com nenhum tipo de dificuldade? Porque ao invés dos pais terem permanecido com ele em casa, como seria o normal, porque esse aluno tinha 4 anos, então a educação infantil não era obrigatória. Não, ele estava do 0 ano, desde o nascimento dele, na estimulação precoce, que é um serviço que, por exemplo, aqui em Brasília, a Secretaria de Educação oferece. Então, ele é um serviço para desenvolver e estimular precocemente as crianças que apresentam alguma dificuldade, né? Seja na área motora, em alguma área. E esse menino foi para fazer essa estimulação precoce. E a estimulação precoce funcionou tão bem, né? E ali o convívio dessa criança com os seus pares, com os outros, que ele se desenvolveu. E ele foi para o regular sem nenhum tipo de recomendação, né? Como de uma criança que tivesse alguma necessidade educativa especial. Entendeu? Entendi. Então, por isso que eu acredito muito, eu dou muito valor da escola na convivência social, na convivência com seus pares, com o professor, com seus colegas. Agora, respeito à opinião dos pais. Acho que cada um sabe aquilo que é melhor para os seus filhos, mas que eles não excluíssem os filhos dessa convivência. Porque não adianta a gente dizer que... Mas eu não estou aprisionando o meu filho, como eu já vi essas falas, né? Lá ele vai para museu, ele vai para parque, a gente vai no teatro, convive com outras pessoas, convive com a família. Não é a mesma convivência. Tem um contraditório, né? Tem um ponto... né, de oposição ali, que ele pode discutir, pode aprimorar, pode mudar de ideia, mudar de pensamento, exatamente, pode crescer, pode evoluir, né? É uma ideia legal de manter a criança em um local que ela vai crescer, né? Como pessoa, como um estudante, né? E aí cabe uma pergunta também, Euclides, que é o seguinte, para quem é o homeschool, entendeu? É para toda a população? Não. Você imagina que os pais trabalhadores, que é a grande maioria da nossa população brasileira, como é que eles vão educar seus filhos em casa? Como é que esses pais vão ter essas habilidades que um professor, um profissional, né, o professor tem para desenvolver essas matérias científicas, fazer a integração curricular, porque hoje em dia o currículo nosso ele não é formado só por matérias científicas, a gente também faz a contextualização dele. A gente vai também trabalhar com... aquilo que hoje a gente fala, a gente trabalha com competências, a gente trabalha com as habilidades para desenvolver nesse aluno, a gente contextualiza esse conteúdo que a gente vai trabalhar, a gente trabalha interdisciplinarmente, que são conceitos que a gente aplica no dia a dia da nossa sala de aula. E esses pais que não têm essa habilitação? Tanto que eu não sei se você sabe que passou na Câmara e está indo para o Senado, já foi para o Senado, né, para fazer a aprovação da lei. Por quê? Porque nós temos mais de 3.500 famílias no Brasil, essa situação, que praticam homeschool. E eles também não podem ficar excluídos. Eles fizeram essa opção e eles não podem ficar excluídos porque marginalizados. Qual seria a alternativa? Ter a possibilidade, mas ter, sei lá, qual seria a alternativa? Eu acho que hoje a gente está falando tanto na escola de ensino híbrido, sabe? Todas essas possibilidades que de repente a gente até alarga esse ensino híbrido para um outro contexto. Por exemplo, o aluno poder fazer algumas atividades em casa para essas famílias. Eu não estou dizendo para todos, não. Eu estou falando para esse caso específico. E aí, vir para a escola para complementar ou
a casa, a educação em casa ser a complementação ou a suplementação daquela educação oferecida na escola. Eu acho que o aluno, desculpa, eu acho que o aluno que deveria ter essa educação em casa deveria ser aquele aluno doente, entendeu? Acamado. O aluno que hoje, por exemplo, não é que eu digo uma doença, por exemplo, o aluno foi acometido de uma enfermidade e ele, nesse período agora que ele está de convalescência, nesse período que ele está se reabilitando, ele não tem condições de ir para a escola. Então, sim, vamos fazer em casa. Porque hoje a gente também tem as classes hospitalares, nós temos professores habilitados que vão nas casas, que vão nos hospitais. Eu falo mais com relação aos pais que têm atividades, sei lá, um navegador, por exemplo, né? Que fica no navio, no barco, o ano inteiro, né? Um artista, né? Que tem que viajar o ano inteiro, um circense, né, que precisa estar em várias cidades. Então, são famílias que têm um contexto diferente da maior parte das famílias brasileiras. Né? Exatamente. Para esses, sim. Para esses, precisa estar regulamentando e regularizando. Até por quê? Porque existem sanções para os pais que não colocam seus filhos na escola. Tá? Então, nós temos pena de reclusão, nós temos vários... A nossa legislação, ela ainda limita isso. Por quê? Porque, por exemplo, no ensino fundamental mesmo, ele é direito público subjetivo, ele é inalienável. O aluno tem que ser oferecido, para a criança tem que ser oferecido a escolarização. Então, nesse contexto, é que eu vejo como interessante. Agora, respeito a opinião das pessoas, porque eu não sou dessas do radicalismo, entendeu? E acho que se tem uma situação que está à parte, ela precisa ser abarcada, sim, na legislação para que não haja esse tipo de prejuízo. A senhora falou que o currículo, né, a grade, ela não é só científica, né? Hoje o que o aluno vai para a escola aprender não só o conteúdo científico, né? A nossa educação, ela evoluiu nos últimos, digamos, 10 anos para um conteúdo mais, digamos, técnico, mais... do dia a dia do jovem, do adulto, da criança? Olha só, desde 96, quando foi editada a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a gente já tinha essa previsão legal. Né? Ou seja, nós tínhamos os conteúdos científicos, que a gente chama isso da Base Nacional Comum. Inclusive, em 2017 para 2018, nós tivemos a edição da Base Comum Curricular para toda a educação básica, ou seja, da educação infantil, né, até o ensino médio, nós temos uma base comum curricular. E ela é o norte, ou seja, ela é o normativo legal hoje que define essas aprendizagens. E dentro dessas aprendizagens, a gente já tem, então, essa base comum curricular, que são esses conteúdos científicos, né? E aí a gente também teria, junto com essa base comum curricular, nós teríamos, então, uma complementação, que a gente chama de parte diversificada. E essa parte diversificada, ela vem ao encontro do contexto social, cultural das nossas comunidades. Você imagina que a gente vai trabalhar a educação do campo, tá? Nós vamos trabalhar com as populações ribeirinhas, nós estamos trabalhando com a população indígena, a população quilombola. Imagina que a gente leva para eles somente os conteúdos científicos. Não, esses conteúdos científicos, eles precisam ser contextualizados para aquele ambiente ali e para aquela cultura subjacente àquela população, aquelas comunidades. Então, hoje, o currículo ele prima por isso. O currículo hoje não é só caixinhas, né? A matemática, o português. A gente também faz todo um trabalho interdisciplinar. E isso tem previsão para isso, sabe? É transversal, então os conteúdos eles perpassam as matérias, a gente pode estar trabalhando língua portuguesa, mas ao mesmo tempo a gente trabalha geografia, a gente trabalha história, que é o que eu faço na educação de jovens e adultos. Legal, legal. O ensino médio teve uma revolução, né? Uma mudança muito significativa com o novo ensino médio. Qual a opinião da senhora sobre o novo ensino médio? Ele veio para melhorar? Ele é uma boa alternativa? Ele é o que se pratica no mundo, como falam? Ou a senhora tem uma opinião contrária ao novo ensino médio? Olha, a gente desde a Constituição de 88, a gente vem tendo muitos ganhos e retrocessos.
A gente tem mais ganhos na questão educacional e principalmente nessa questão do ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio, ele prepara, geralmente, as pessoas... Eu acredito que a gente tem uma escola dualista. Sabe o que é a escola dualista? É uma escola que prepara o trabalhador e uma escola que prepara uma elite que vai para o comando, que vai fazer, que assume o poder decisório do país, aquela elite que pode fazer, por exemplo, um curso fora, pode ter uma formação. E nós temos aqui a grande maioria da população brasileira que vai fazer um ensino técnico, que vai lhe dar uma base, uma garantia de que ela consiga um emprego que venha suprir as suas necessidades. Esse é o ensino dualista. E nós defendemos uma proposta do ensino unitário, que ao mesmo tempo você aprenda os conteúdos que vão te dar a base para o trabalho, sabe? Mas eles também vão te dar uma sustentação para a sua vida. Então você não trabalha só para trabalhar e para seu sustento, mas você trabalha também para você, para satisfazer as suas necessidades, entendeu? Pessoais, as necessidades da sua família, e aquilo envolve conhecimentos culturais. Aquilo envolve conhecimentos que vão te levar a abrir a sua mente para novos horizontes, para pesquisa. Para mim é fundamental que a escola ela tenha essa ligação com a pesquisa. É a pesquisa que traz para a gente, para o mundo inteiro, esse avanço científico que a gente tem, sabe? Então eu sou a favor de uma escola unitária, uma escola que integre os conhecimentos da vida, os conhecimentos e os conhecimentos práticos do mundo do trabalho. Então, eu não vejo assim com bons olhos, por exemplo, que um adolescente com 16 anos, né, 15, 16 anos, ele possa definir o seu itinerário formativo e aí ele ter só o contexto do português e da matemática, perpassando os 3 anos do ensino médio, e aí ele já vai nesse contexto formativo decidindo o seu planejamento para um futuro. Talvez para alguns isso seja muito importante, mas para a grande maioria da população eu sinto que é como se a gente tivesse voltado para aquela década dos anos 80, que foi a nossa escolarização das pessoas da minha geração, que a gente tinha o ensino propedêutico, que te levava, me preparava para fazer um vestibular numa boa faculdade, e tinha o ensino técnico, entendeu? Que fazia com que a gente fosse encaminhado para o mercado de trabalho. No primeiro ano, nós tínhamos as matérias todas, e aí quando nós íamos para o segundo e para o terceiro ano, nós optávamos. Entendeu? Então você fazia contabilidade. Mas muita gente gostou desse modelo antigo, né? Principalmente os técnicos, né? Porque eles tinham uma... porque assim, eu venho de uma família muito pobre, né? Então, às vezes as pessoas nessa situação, elas preferem o prato, né? Elas preferem aquilo que vai dar o alimento em primeiro lugar, né? E depois vai pensar numa educação mais de qualidade, fazer uma universidade. Mas você não acha, Euclides, que se a nossa educação brasileira, desde a base, as nossas políticas públicas, elas elas abarcassem essas nossas necessidades, sem que isso fosse uma necessidade pessoal, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não como, eu não sobrevivo. Isso desde sempre, se a gente pudesse mudar essa mentalidade das pessoas, isso não seria o ideal? Sim. Não seria o ideal que a gente tivesse um ensino assim? Então, eu sempre penso que tem alguma elite interessada que a classe trabalhadora, ela permaneça essa classe trabalhadora, que ela luta somente pelo seu sustento. E aí, se eu não tiver um emprego, e se vier um governante que ele diga que vai tirar os nossos empregos. Então, a gente está sempre nessa coisa do emprego e... Do emprego que dá da necessidade. Empregabilidade, sabe? Como se fosse uma necessidade, sabe? Uma necessidade essencial do ser humano. E aí, a educação precisa preparar sempre nesse sentido. E eu discordo dessa educação. A gente estava com... o ensino médio integrado...
Ele está na legislação e é o que vinha acontecendo, né? O ensino médio integrado, a gente tem várias formas de se fazer. Então, a gente tem, como por exemplo, nos institutos federais. O que existe hoje nos institutos federais de educação? Você tem o ensino médio integrado, você tem uma educação comum e ela se integra a essa educação profissional. Então, o aluno ele sai dali com as duas bagagens. Isso que é o ideal. Sim, sim. Seria o ideal que nenhuma criança, nenhum jovem, né, precisasse ter que ter um emprego para poder manter os seus estudos. Não, né? mas o trabalho, como princípio educativo, a gente não tira a coisa do trabalho. O trabalho ele é importante. É através do trabalho que as sociedades foram se formando. As sociedades elas se constituem. Então, o trabalho ele é importante. Mas nós também precisamos ter a noção de que nós precisamos, além da questão de trabalho, nós precisamos de uma formação sólida, sabe? Uma formação sólida que me ajude também a fazer outras opções. Que a minha opção não seja só aquela. Eu escolhi essa área técnica aqui, eu só tenho essa área técnica. E aí, mais tarde, quando eu tiver que fazer, não sei quando, eu vou fazer cursos, eu vou me habilitando. Não, ele tem que ter essa opção. Então, disso que a gente está falando. A dificuldade do novo ensino médio é que talvez o aluno chegue lá no último ano, né? No último ano dele, e ele ainda não tenha se decidido, e se tiver decidido errado, o que ele precisa fazer para voltar e refazer a sua grade Ele vai ter curricular. outras oportunidades, né? Porque a gente tem outras alternativas, tá certo? Nós temos, ele pode estar retornando e fazendo, mas é uma perda de tempo. Você concorda comigo que é uma perda de tempo? Sim, sim. Porque ele vai ter que fazer alguma coisa que ele poderia ter feito, né, já quando ele passou por essa formação. Grade, né? Então, se você for pensar, por exemplo, hoje aqui numa universidade pública, não vou nem falar da Universidade de Brasília, porque nós também temos a Universidade do GDF. Então, nós temos hoje no ensino público. Esse aluno que tem esse ensino precarizado, ele tem muito mais dificuldades para entrar numa universidade que tem ampla concorrência. A senhora acredita que todo mundo, todas as pessoas deveriam fazer uma faculdade? Sim, é o que a gente está falando aqui. Para mim, as pessoas elas têm o direito da educação ao longo da vida. E a educação ao longo da vida ela começa na educação infantil e ela vai até onde a pessoa acha que ela tem condições e ela pode se educar, sabe? E é um direito constitucional, é um direito legal. O que a senhora acha das escolas técnicas? Tem o Instituto Federal, né? É isso que eu acabei de falar aqui. Eu estou dizendo que eu acho é fantástico. Por quê? Porque, por exemplo, o Instituto Federal de Brasília, o trabalho que o Instituto Federal de Brasília faz é exatamente esse. É o ensino médio integrado. Ao mesmo tempo que o aluno ele tem esse ensino médio que forma, que te dá uma base mais sólida, você está aprendendo uma profissão técnica. E os alunos saem bem preparados, entendeu? Legal, os alunos do Instituto Federal, eu particularmente amo demais a educação do Instituto Federal, tá? Como também das escolas profissionalizantes que nós temos aqui no GDF, tá? Que são escolas muito boas. Eu sou suspeita para falar, sabe? Eu não vou dizer para você que é um mar de rosas, não. Alguém pode estar me ouvindo e dizendo assim, nossa, mas a educação não é isso. Não, a educação tá sucateada, sim, tá? As nossas escolas são mal equipadas. Nós poderíamos desenvolver o nosso potencial muito mais do que nós desenvolvemos hoje. Mas, por exemplo, você não ter um laboratório de informática, mas quando você não tem um profissional para te auxiliar. Então, você tem que ser tudo dentro da sala. Você vai para um laboratório, você tem que trabalhar com os alunos ali com o que você tem. Você não tem, por exemplo, digamos assim, a gente precisa de práticas desportivas com os nossos alunos. A maioria das nossas escolas, as quadras de esporte durante o período diurno são descobertas. E se for no noturno e estiver chovendo? Você está me entendendo? Então, a gente não tem muito isso aqui. Então, tudo isso são fatores que são fatores dificultadores para a gente ter uma educação, aquela educação de qualidade que nós gostaríamos de ter. Mas há, sim, um esforço muito grande hoje dos profissionais, né, dos professores e dos profissionais da educação, que a escola ela não funciona só com o professor.
A escola funciona com toda uma rede que auxilia. Nós temos ali todos os nossos, as pessoas que fazem o atendimento ao aluno, que vai desde a pessoa que deixa a escola limpa. Então, todos nós somos uma rede de trabalho. Então, só que, na maioria das vezes, hoje, esses mesmos profissionais da limpeza, né, em algumas escolas que não são terceirizadas, o profissional adoece. Quem é que vai ficar? Quem é que vai limpar a escola? Você está me entendendo? Então, são muitos fatores que dificultam que a gente tenha realmente. Então, às vezes, a gente fica debatendo só nessa questão, esse aqui é bom, esse aqui. Mas também tem uma questão estrutural, que dificulta o nosso trabalho. Dificulta que a gente exerça, né, com competência a nossa profissionalidade. Então, falta ainda muitas coisas nas escolas para que a gente tenha atendido todas essas questões na escola pública, tá? Essas questões. Isso perpassa da educação infantil até a universidade. Universidade. A gente vai falando pela universidade pública. Esse mês passado, estávamos falando de orçamento, e aí um corte no orçamento bilionário, no orçamento das universidades públicas. A universidade pública, ela trabalha com pesquisa, né? Ela trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Um corte da verba pública para uma universidade é cortar as pernas da pesquisa, é cortar as pernas, é você alijar o ensino de alguma coisa, entendeu? Muitas pesquisas estão em andamento. Existe algum preconceito com relação às universidades públicas? Se explica-se melhor. Qual o preconceito que você fala? Em que sentido? Sim, porque há uma... Eu não quero opinar, né? Eu quero perguntar, né? Sim, então, pergunte. assim, que eu falo de preconceito, assim, as imagens que a gente aqui de fora vê das universidades públicas, eu não fiz universidade pública, eu fiz universidade particular. Então, as imagens que a gente tem é de jovem, as paredes pinchadas, jovem fumando maconha, há uma liberdade extrema e pouco se vê, se propaga o bem que as universidades públicas fazem. Então, eu pergunto, é um preconceito ou existe alguma coisa errada na condução das universidades públicas brasileiras? Olha só, o que existe de fato hoje, tá? É uma... Como é que eu não estou conseguindo encontrar a palavra certa para te dizer... Não, eu quero dizer o seguinte. Existe hoje, por parte de alguns grupos, de alguns setores da sociedade, tá? Uma proposta de descaracterizar o serviço público como um todo. E a universidade pública, ela está dentro disso aqui, entendeu? Então, eu desqualifico a universidade pública. Então, o que acontece? Eu não vou dizer para você que lá na universidade pública você não vai encontrar uma parede pichada, como a gente encontra na escola pública. Eu não vou te dizer que lá na universidade pública, como na universidade particular, você não encontre um usuário de drogas, tá certo? Mas nesses locais, são locais de produção de conhecimento. E as universidades públicas hoje, elas produzem um conhecimento muito grande para o nosso Brasil, para o nosso país, tá? A maioria das pesquisas nas universidades públicas e particular, mas eu vou falar do público. A maioria das universidades públicas hoje, elas produzem conhecimento que vai o quê? Muitas empresas hoje se utilizam desses conhecimentos que são produzidos na universidade pública. Esse é o valor da universidade pública. Então, esse processo de desqualificação, é por isso que quando você vê alguma reportagem, você está sempre vendo isso aqui, que é essa desqualificação. Como a desqualificação do serviço público. Vão nos hospitais, só filme que é ruim dos hospitais. Vai na escola, só filme que é ruim das escolas. E as escolas boas? Eu trabalho numa escola de excelência, numa escola que aprovou agora alunos de medicina, para o curso de medicina da Universidade de Brasília e de outras universidades, para um curso de engenharia. Você está me entendendo? Entendi. E essa escola não está situada no plano piloto, essa escola está situada em Samambaia. Que legal. E no final da Samambaia, Bacana. é um centro de ensino médio, você entendeu? Então a gente desqualifica esse tipo de trabalho, mas a gente não vê... Fica parecendo que os alunos das universidades públicas são alienados, né? E não é isso. Não são. Eu sou oriunda da universidade pública, e quantos profissionais no Brasil são oriundos de universidades públicas? Inclusive políticos, gestores. Tem uma gama dessas pessoas que eles
são oriundos dessas universidades públicas. Então, ela produz conhecimento, sim, ela produz pesquisa científica que ajuda no crescimento, no desenvolvimento do nosso país. Legal, Entendeu? Indústrias, fábricas, muitas utilizam esses conhecimentos, que não se produzem em outro lugar, não. Se produz lá no centro de conhecimento. Muito bem. Quais foram os pensadores que influenciaram a senhora? Que influenciaram? Olha, de verdade, assim, eu não tenho muitas que me influenciam, assim, de pensadores mesmo. Eu gosto muito do Zygmunt Bauman, porque ele traz um contexto para a gente da sociedade. Eu gosto muito de analisar a sociedade, sabe? E a gente está vivendo hoje numa sociedade que o Bauman ele fala que é a sociedade líquida, sabe? Uma sociedade que tudo se dissolve muito rápido, os amores são supérfluos, as relações são supérfluas, né? A sociedade é aquilo, por exemplo, a gente estava aqui hoje, você compra um aparelho celular, daqui a pouquinho surge um outro, você já descarta, mesmo que ele esteja em bom estado de uso, você já descarta. Então, nós temos muito essa visão da sociedade. E eu trago muito isso para discussão na escola, para discussão nas minhas relações, né? Até que ponto isso? Nós precisamos de de rever muitos conceitos hoje que se encontram perdidos. E eu acho que ele traz essa reflexão para a gente, né? A nossa sociedade ela precisa voltar um pouco para fazer uma reflexão das nossas relações, que são as primeiras relações, a questão do respeito mesmo. A questão que você precisa respeitar as diferenças, que você precisa respeitar as minorias, que você precisa respeitar o pensamento do outro. As pessoas, elas dizem que alguns grupos são reacionários, né? É aquele determinado grupo, mas ela não respeita a opinião do outro. Você está me entendendo? Entendi. Exatamente assim. Então, nós precisamos rever Fulano isso. é radical, mas eu estou sendo radical e não entender por que ele é radical, por que eu acho que ele é radical. Olha só, eu estava lembrando disso agora. O professor, em alguns estados, estava tendo uma corrente aí, né, da escola sem partido, radicalizando, mas ela é uma ideologia também, que a gente não podia mais falar de política, que você não pode falar de educação de gênero, que você não pode falar disso, não pode falar daquilo dentro da escola. E eu não estou falando de questão de se o ensino é neutro, se tem neutralidade, se não tem. Eu estou dizendo que esses conhecimentos, eles precisam perpassar. Porque se nós já tivéssemos há muito tempo falando dessas relações e mostrando para os nossos alunos como que a gente pode trabalhar valores na escola, sabe? A gente precisa trabalhar valores, sim, na escola. E respeito é um desses valores. Sim. Sabe? Respeitar as diferenças, respeitar o outro. Eu não preciso entrar e me fazer una dentro da cultura do outro, sabe? Mas eu ter respeito, eu respeitar aqueles que formaram, por exemplo, hoje em dia, para mim é inadmissível, eu não consigo captar isso, não, o meu cérebro não faz essa captação. Como é que eu consigo ver uma pessoa de outra cor como diferente? Você tá me entendendo? Essas diferenças não tem isso, mas como que alguém pode, entendeu? Discriminar o outro pela cor, discriminar o outro pelo gênero. Você tá me entendendo? Então, assim, isso pra mim é inadmissível, isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo ver isso num contexto pessoal e em contexto profissional. Isso é evolução. Né? É porque, assim... É por isso que eu te falo, por isso que eu gosto. Eu gosto muito, assim, eu me dedico a essas questões. Então, o Zygmunt Bauman, ele traz pra gente pensar e fazer uma reflexão dessa sociedade. A nossa sociedade, ela é multicultural. A senhora falou de escola sem partido. A escola é partidária? Tem, a escola... É isso que eu estou dizendo, é uma ideologia que se criou para dizer que dentro da escola, nós, professores, estamos ali para colocar uma ideologia nos nossos alunos. E a principal fala, que outro dia eu fiquei muito indignada quando eu ouvi, a principal fala é que nós estamos ensinando os meninos, levando para a sala de aula, né, um kit para trabalhar essa questão do gênero, para colocar isso na cabeça dos nossos alunos. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, eu tenho só na Secretaria de Educação, eu estou desde quantos anos que eu estou na Secretaria de Educação, todos os meus anos da Secretaria de Educação, em sala de aula, participando de conselho escolar, participando da gestão. Isso nunca existiu? Essa questão do kit nunca existiu? Ou foi uma realidade que a senhora não tomou conhecimento? Não. Segundo eu ouvi falar, diz que fizeram um kit. Existia, né?
Se ele existiu na minha escola, ele nunca chegou. E nas escolas das pessoas que eu conheço, que a gente também perguntou, nunca chegou. O que significa isso? A história do kit, na verdade, para mim, eu não estou dizendo aqui que é uma inverdade. Eu estou dizendo que eu nunca vi. Na minha escola, Sim. que é uma escola de ensino médio, eu nunca vi. Nas escolas em que eu atuei, escola clássica, que eu fui diretora de escola, eu nunca vi. Você está me entendendo? Porque também nós temos posicionamentos. E eu nunca chegou. Então, se alguma escola aqui do Distrito Federal chegou, eu desconheço. E se foi produzido em algum lugar, eu desconheço. Conta, para a gente fechar essa questão da educação e passar para outra questão, conta para a gente uma história que acontece com os professores e só os professores podem contar. Menina, tanta história que eu vou te falar a verdade. Eu nem lembro de uma história assim pra te contar agora. Eu até tentei buscar na minha memória, assim, pensando que alguma história, né? Mas você não tem nenhuma história muito engraçada, não. Não? Não. São muitas histórias. Nós, professores, assim, eu vou te contar. Se Alguma não coisa falta que história. surpreendeu com o aluno, alguma coisa que foi chocante, alguma coisa que não deveria ter acontecido e aconteceu? Ou alguma Olha, coisa... eu sempre me vejo, eu tava, até comentei isso hoje com uma pessoa. As pessoas me olham e veem assim uma pessoa séria, né? Então eu chego na sala de aula, os alunos me gostam primeiro, pessoas assim, nossa, a professora é super séria, né? E eu, na educação de jovens e adultos, a gente tem uma parcela de estudantes adolescentes, né? E eu lembro, e aí teve uma situação na sala de aula, né? De um aluno. Ele já chegou no primeiro dia de aula e a mãe falou assim: eu vim trazer essas malas aqui para você. Aí eu falei: então as malas a senhora pode levar, entendeu? E os alunos a senhora pode deixar, tá? Porque de mala eu não cuido, eu trabalho com aluno. Aí a mãe foi. E os meninos eram assim, nunca me deram trabalho na sala. E um dia eles escreveram, passou, né? As pessoas vão até tampar os ouvidos aqui. Aí escreveu: cu. Eu não vi. Aí a aluna, escandalizada. Uma aluna da... Uma aluna, adulta, né? Já uma senhora. Professora, a senhora viu o que aquele aluno escreveu? Aí eu olhei, falei: vi. Esperei o aluno voltar, deixei lá. Aí falei assim: nossa, foi você que escreveu aqui? Aí ele se endireitou na cadeira, ia dizer que não tinha sido ele. Eu falei: você que escreveu? Gostei. Eu gostei desse cu. Eu também, porque eu gosto muito de um cu contextualizado. Então, vamos aqui. Já que você gosta de um cu, eu quero que você comece a desenvolver esse cu aqui pra mim. Vamos lá. Vamos aqui. Aí, vamos lá. O que tem aqui? Aí o menino ficou. Aí, vamos? Alguém tem uma ideia aqui? Aí eu falei: eu vou começar aqui. Cupim. Culpado. E aí eu fui colocando todas as palavras. A gente encheu o quadro de todas as palavras que tivessem o cu. Aí você, naquele momento, você já desqualifica aquela situação, que era uma situação escandalosa, porque eu poderia chegar e levar o menino para a direção e fazer todo aquele alarde, não. E aí, olha, esse menino virou um amigo meu, você acredita? Legal. E várias outras situações com adolescentes, que os adolescentes, eles sempre têm essas histórias. Um dia um falou lá assim: porque eu sou um diabo. E eu virei pra ele, falei: é mesmo? Pois eu vou te falar uma coisa, eu sou uma anja. E aqui na minha sala vai dar benzinho, o diabo, o anjo, o céu, todo mundo. E aí a gente começou, ele riu. E um dia, sabe o que ele falou pra mim? Um sábado, por incrível que pareça, era um sábado de reposição. Não foi um aluno pra escola. Quem estava lá? Esse aluno. E as meninas falavam, os outros professores que já tinham trabalhado com ele era bem custoso. Como é que você dá conta desse aluno? Então, tudo é questão do respeito, de você trazer para perto, de você estabelecer uma comunicação, sabe? Com aquilo que com o diferente. E aí você estabelece. E eu me surpreendo às vezes, sabe? Uma situação em que eu penso que eu quero um aluno. Essas situações assim. Como foi para a senhora ser uma administradora? Administrar a cidade de Samambaia? Foi um grande desafio. Voltando à questão dos desafios. Eu já trabalhava na administração de Samambaia há 10 anos, naquela época. Quando eu passei no concurso para
para essa área que eu atuo hoje, de gestora em políticas públicas de gestão governamental, eu vim trabalhar aqui na administração de Taguatinga. E aí depois eu fui trabalhar em Samambaia pela questão de moradia e a questão do trabalho noturno. Ou seja, eu já trabalhava na escola, na Samambaia, já morava em Samambaia e aí também fiz a minha transferência. Então eu fazia tudo ali, qualidade de vida, né? Em Samambaia. E quando a gente chegou em Samambaia, tinham vários colegas também que eram remanescentes desse concurso que eu havia feito e outros concursados, mas uma grande maioria de cargos comissionados. Então, a administração, faltavam rotinas. Então, a gente ajudou a criar essas rotinas. Nós fomos criando rotinas. Faltavam rotinas ou processos? Rotinas mesmo, faltam rotinas de trabalho, sabe? As rotinas eram precárias. Então, quando falta processos e faltam rotinas, o que acontece? As pessoas não sabem para que lado que elas vão. Então, todo mundo faz do jeito que sabe fazer, entendeu? Então, quando você criar as rotinas e aí delas vão surgir os processos, você consegue, então, ter um maior controle do serviço público, da administração, porque agora quem chega, quem entra, a gente recebe as opiniões, elas vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, mas a gente já tem um norte, já sabe para onde vai. Então, eu ajudei a criar essas rotinas na administração de Samambaia, inclusive o atual administrador de Samambaia, que é o Claudeci Martins, ele é de um período que a gente trabalhou muito em afinco nisso, né? Eu ajudei a trabalhar também no regimento da administração, que depois houve uma alteração, então hoje a gente tem um regimento comum para as administrações regionais, mas a gente trabalhou no nosso, não foi avante, mas ele foi apresentado, né? E trabalhei em muitas comissões, ou seja, eu desenvolvia já um trabalho na administração. Eu tinha sido diretora de administração geral, eu tinha sido chefe de núcleo, eu conhecia a cidade porque eu já tinha sido chefe do patrimônio, ou seja, eu tinha um conhecimento da realidade e de gestão, porque eu também já tinha esse conhecimento de gestão lá da escola. E eu sempre digo, quem é diretor de escola, quem foi secretário de educação, ele pode ser presidente do Brasil. Porque não tem. Porque os desafios que a gente lida, a situação que a gente tem que trabalhar como diretor de escola, só abrindo um parêntese aqui, né? Quando a gente é diretor de escola. Então, você tem uma dimensão financeira, a dimensão pedagógica, uma dimensão jurídica para você trabalhar, certo? E aí você tem todo o contexto da escola, você tem que lidar com material, lidar com pessoas, lidar com aluno, com pai de aluno, com tudo, e você administra poucos espaços, recursos, e você consegue fazer milagres, e você consegue colocar a sua escola no topo. Em 2007, a minha escola estava com o IDEB de 2014. Caramba. Entendeu? Então, todas essas coisas que você faz vão te dando uma bagagem. E eu tinha feito... A comunidade aceitação pela comunidade dessas melhorias, como a comunidade reage a isso? Como foi que já estamos voltando ao assunto da educação de novo, né? Mas como foi porque a senhora puxou esse assunto e eu fiquei curioso. Porque a senhora tem que lidar com várias coisas dentro da direção de uma escola. Mas também tem os pais, né? Tem o público, né? Que são os pais como eles recebem essas mudanças? Porque mudança incomoda, né? Então, às vezes, mesmo que uma mudança boa, você está querendo colocar a sua escola de 2007 no IDEB de 2014, tem que fazer muitas gestões no sentido de que a comunidade aceite aquelas mudanças para que seus filhos possam... Mas as mudanças são graduais. Você não faz mudanças repentinas. Você precisa ter o tempo para você fazer as mudanças. E o planejamento ele é fundamental. Então, você vem planejando e vai planejando. E dentro do planejamento, por isso que o planejamento dentro da escola, ele tem que ser um planejamento coletivo. O diretor que não planeja coletivamente, que o planejamento não é um planejamento participativo, a tendência dele é o fracasso. Porque você precisa, para você ter sucesso na gestão escolar, você precisa ter a participação. Você precisa ter pessoas contribuindo com você, porque você não vai gerir sozinho. Você imagina você gerir a parte pedagógica, você gerir a parte administrativa, a parte financeira, a parte jurídica e todo o contexto da escola sozinho, você não dá conta. Então você precisa trazer o grupo para você. Então nós não tínhamos condições de manter uma escola só com o que chega de PEDAF, só com o que chega de PDDE.
Então você precisa fazer outros recursos. Então você precisa pensar além, você precisa ser proativo. Então você vai buscar outras formas de recurso. E como é que a gente busca essas outras formas? É você trazendo a comunidade para dentro da escola. E a principal elo dessa comunidade são os pais dos alunos. Depois, você tem a outra comunidade em redor. Sabe? Então você tem os comerciantes, você tem empresários e você vai buscar essas parcerias para dentro da sua escola. Aí você consegue ter uma escola de sucesso. Você consegue, por exemplo, um laboratório de informática que era inviável para a gente comprar um computador, entendeu? Mas aí eu ouvi falar que o Tribunal de Justiça doava laboratório de informática. Então, eu escrevi uma carta, tirei as fotos da escola e encaminhei. O presidente do tribunal, na época, veio com o governador inaugurar o meu laboratório de informática. E por que que ele veio? Porque a gente já tinha uma história de sucesso que tinha saído na TV Escola na época, de educação de tempo integral. Eu não estou falando da educação global, estou falando de tempo integral, que era que foi, o governo anunciou, a gente estendeu o tempo escolar. Então, a gente ia o dia todo com alguns alunos na escola. Então, você trazer isso, você fazer e você ter sucesso, é somente com o grupo. Se você não tem. Então, por isso que eu não tive dificuldade, você me entendeu? Porque tudo que chegava, estava todo mundo no mesmo barco. Nós fizemos uma quadra. Nós não tínhamos uma quadra, não tínhamos recurso. Nós conseguimos recursos particular para fazer a quadra de esporte da nossa escola. Nós fizemos a horta da escola com recursos de parceiros, de parcerias. E os pais contribuíam muito. Igrejas próximas contribuíam demais. A nossa clientela era uma clientela da estrutural e a gente tem que pensar que muitas vezes as crianças passam dificuldades em casa, eles vêm para a escola com essas dificuldades. Então, para suprir também essas necessidades, a gente recebia muitas cestas básicas e nós doávamos para esses alunos, você entendeu? Então, fizemos um trabalho muito bom. Desculpa, pode continuar. E aí foi com toda essa experiência, com essa bagagem, que eu cheguei na administração de Samambaia. Entendeu? Sem ser administradora, como servidora. E eu sempre tive essa coisa assim de me empenhar mesmo, de me esforçar. Os meus colegas que estiverem me ouvindo, eles sabem disso. Esse esforço mesmo de buscar além, de não fazer só o trivial, sabe? O comum. E aí, com base nisso, conhecia a cidade de Samambaia, conhecia muitas lideranças que vinham. E aí, quando surgiu essa oportunidade que eu fui convidada para ser administradora, eu confesso que realmente me deu um gelo na barriga, porque eu nunca pensei em ser administradora. O máximo que eu pensava era ocupar os cargos que a gente ocupa, que estão disponibilizados para nós, servidores, nos órgãos, por uma questão de meritocracia. A maioria não é meritocracia, né? Não? Mas não, tem uns casos que não é, você sabe que não, né? Então, tipo assim, ver o seu trabalho, ver o seu esforço. E eu não tinha bandeirado, eu não tinha um partido político. Imagina se eu ia ser administradora, né? E chegar ali. Mas eu tive essa oportunidade, as oportunidades que Deus dá. E eu digo que Deus, ele escreve a nossa história e tudo que a gente, né, as coisas, elas se encaminham para o projeto, para o plano maior que ele tem na minha vida. E a administração de Samambaia estava dentro desse projeto. E aí eu fiquei aquele período trabalhando, me esforcei, era um período, o ano eleitoral, não é fácil você administrar. Por quê? Porque você tem aqueles... você já tem os limitadores de recurso que a própria lei eleitoral já né? Você já não pode fazer muitas coisas. Mas eu acho que para um período eu fiz muita coisa, sabe? Tem uma quadra lá em Samambaia que nós reformamos a quadra inteira com recursos da iniciativa privada, de empresários e com a força de trabalho dos órgãos públicos. Então, essa parceria, iniciativa privada com órgãos públicos para a melhoria da cidade, ela dá certo. Legal. Ela dá certo. Nós reformamos alguns parquinhos. Então, foi um pouco tempo, mas muita coisa ela foi feita. Se tivesse ficado mais tempo, eu acho que muito mais coisas a gente teria feito. E, sobretudo, a valorização dos servidores. Na época, eu pedi para o governador, pessoalmente mesmo, eu falei, governador, eu preciso montar a minha equipe e gostaria de valorizar os profissionais que já estão na administração, que são os meus colegas servidores de carreira. E ele me deu os cargos. Então, os meus colegas servidores de carreira, que nunca tinham tido um cargo, em sua maioria,
tiveram um cargo comissionado, por aquilo que eles executavam, porque eles já faziam coisas de excelência, entendeu? Então, a gestão é isso, gestão é você. Se você trabalha coletivamente, se você tem uma visão aberta para o coletivo, você tem êxito. Não queira trabalhar e fazer nada sozinho. É por isso que eu vim com esse perfil, é que eu quero ir para a política. Ah, tá. Entendeu? Me enganjar. Aí agora a gente vai entrar... Aliás, a gente já está na política. A partir do momento que você está fazendo todas essas coisas, isso tudo é política, porque você está contribuindo com as políticas públicas. Mas agora, o que a gente precisa? A gente precisa estar na cadeira na cadeira decisória, para que a gente possa implementar as políticas que a gente acha que são necessárias, né? Que são importantes, né? Tem uma outra história da senhora, a questão da pastora. Como é que é essa história da mulher pastora? Olha, ser mulher, a gente tem que conquistar realmente o nosso espaço. Você sabe disso, que infelizmente no nosso país as mulheres ainda sofrem muito preconceito pelo fato de sermos mulheres e as pessoas acharem que nós somos o sexo frágil. E eu não sou o sexo frágil, porque eu realmente, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma postura bem, sabe, quanto a isso. Você assumiu uma posição para você trabalhar, então você vai desempenhar essa função. Certo? E não importa se você disse que você ia dar conta, se você capacitada. Não, você chegou e disse, eu dou conta, então porque você tem a capacitação. Se não tem, vá se qualificar. Certo? Para você ter. Então, nós mulheres temos muito isso. A gente vai muito além, às vezes, das nossas capacidades. E aí, voltando para o tema que você me colocou aqui, nós não somos muitas pastoras. Não é pela questão de que mulher não pode... As mulheres não querem ser pastoras, mas é por conta dos ministérios mesmo. Muitos ministérios não aceitam ainda. A gente tem um ministério próprio, tá? Meu esposo, ele é o pastor presidente da Igreja Fonte do Amor de Jesus. Mas muitas igrejas não têm pastoras mulheres. Entendeu? Ainda não temos pastoras mulheres, mas eu acredito que isso vai aumentando, sabe? Esse contingente de pastoras mulheres. E é com muito orgulho, assim, por quê? Porque essa questão do pastorado, ele não é de agora comigo, sabe? Porque eu sempre gostei dessa coisa de ensinar, de levar a palavra, de ministrar e também do ministério a qual Deus me chamou, porque eu tenho um chamado, eu não me chamei, Deus me chamou. E isso já vem desde criança, eu não sei, eu não te contei, né? Que com 11 anos eu já era catequista. A educação sempre teve lá, a educação, seja ela a educação nesse contexto mesmo de sala de aula ou no contexto religioso, ela sempre teve na minha vida. E eu, na minha cidade, a catequese, ela não era nas igrejas, ela ocorria nas escolas. Então, eu, com 11 anos, uma criança, ia para da catequese, porque eu comecei com adulto, o adulto não foi mais, e eu passei a ir sozinha, assumi sozinha uma catequese. E eu era catequista da minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, numa sala de aula. Ai, que legal. Entendeu? E aí eu fiquei, então essa coisa assim de vir de sempre, então sempre teve dentro de mim essa questão da religião e a questão mesmo de exercer o ministério. E aí Deus me chamou para o ministério pastoral, tanto eu quanto meu esposo. Ai, que legal. E tem outra coisa com relação, já que a senhora quer entrar no mundo político, está entrando no mundo político, embora já faça política, né? Existe uma outra questão que muita gente acha que não deve misturar as coisas de Deus com a política, né? Aquele negócio, eu sou pastor, eu tenho um ministério dentro da igreja, agora eu vou concorrer a um cargo político. Como a senhora absorve essas coisas? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, é porque eu não quero usar essa palavra, mas eu vou usar a palavra desconhecimento da palavra de Deus, tá? Então, quando as pessoas elas desconhecem a palavra de Deus, ou seja, ela não tem uma intimidade, ou ela não tem um relacionamento profundo mesmo de leitura bíblica, de conhecer as entrelinhas da palavra, então é quando a gente ouve esse discurso de que você não pode se envolver. A estrutura bíblica ela é uma estrutura política, viu?
Desde Gênesis a gente vai até o Apocalipse. Você vai encontrando isso aqui. Quando você tem lá, você já vai ver Noé. O que Noé estava fazendo? Política, tá? O que Abraão fez em muitos momentos, quando ele foi para as guerras para defender seu território, quando ele mudava, ele estava fazendo política. E aí a gente vai entrar, e aí a gente vai, só para encurtar, né, bem breve, a gente vai ter José, que estava onde? Governador de onde? Do Egito. E quem foi que chamou José? Ele que se chamou? Aí a gente vai mais para frente e aí a gente vai encontrar lá Samuel. Quem era Samuel? Samuel era o primeiro juiz de Israel. Aliás, ele foi o último juiz de Israel. Por quê? Porque o povo escolheu quem? Resolveu escolher Saul para governar. Aí eu te pergunto, não era político, não? Ele era sacerdote e ele era juiz. Aí nós vamos mais para frente, uma espécie de primeiro-ministro. Aí você vai para frente e você vai encontrar, que não vai numerar todo mundo, mas eu vou te dizendo, aí a gente chega em Daniel, aí a gente chega em Davi, a gente vai para Josué, vai para Moisés, todas lideranças políticas e que ouviam a voz de Deus e tinham um chamado de Deus. E aí a gente chega em Jesus, que é o grande coisa, mas Jesus não se envolvia nessas... Como que Jesus não se envolveu nessas questões? Entendeu? Ele nunca confrontou o Império Romano no sentido aqui, mas ele confrontava as pessoas, ele confrontava os sacerdotes da sua época, então estava sempre na política, você entendeu? Paulo, ele vai dizer o que pra gente? Que a gente precisa orar. Paulo não, nas cartas, a gente vai encontrar o que? Precisamos orar pelas autoridades constituídas. E nós somos autoridades constituídas. Então, não há como desassociar isso. Você está me entendendo? Então, eu vou estar lá. O que é que hoje... Por que as pessoas hoje questionam tanto, de certa forma? É por conta dos escândalos. Um líder religioso, ele não pode trazer escândalos para a palavra e nem para a sua igreja. E é o que a gente tem muito visto. As pessoas entrando na política e se corrompendo. Então, talvez por isso as pessoas digam, não, é melhor você ficar lá. Mas eu não vejo assim. Por quê? Porque a questão do caráter, tá? Eu trabalhei todos esses anos e eu nunca me corrompi por nada. E quando foi necessário um dia perder um cargo que eu tinha, por causa disso, eu perdi meu cargo, para não me corromper. Então, eu tenho muito isso comigo. É uma questão mais ligada à parte... religiosa mesmo. Muita gente considera o púlpito, né, um lugar sagrado. E muita gente não gosta de ver políticos no púlpito, né? O que a senhora fala sobre isso? Eu concordo. Eu concordo. Para mim, o púlpito, ele é para pregar a palavra de Deus. Quando eu desço do púlpito, eu posso fazer as reuniões com os membros, eu posso fazer a reunião com as pessoas, fora ali. O púlpito não foi feito para eu pedir voto. Entendeu? Eu vou pregar numa igreja, eu vou pregar na minha igreja, como costumo pregar, eu jamais vou pedir voto no altar. Eu fui lá para pregar a palavra de Deus. Como ministra da palavra de Deus, o púlpito para mim, eu tenho essa visão. Ele não foi feito para isso. Você pode pedir os seus votos, você pode fazer a reunião com a sua comunidade, com o seu grupo, pode até ser lá no ambiente da igreja, mas fora daquele ambiente, porque aquele ambiente, para mim, ele é um ambiente sagrado, é um ambiente que as pessoas estão ali para quê? Elas estão lá para cultuar a Deus. Legal. O que levou a senhora a querer entrar na política? Por que a senhora quer entrar na política? Por tudo que eu já te contei, sabe? As dificuldades que a gente encontra no serviço público, as dificuldades que a gente encontra para gerir recursos, como servidor público, elas me fazem enveredar por essas áreas, para ir para a política. Sabe por quê? Porque se você não estiver sentado naquela cadeira, se você não estiver no lugar da discussão, se você não estiver onde se elaboram as políticas públicas, entendeu? Você não tem como você promover mudanças. A gente promove mudanças pontuais, mudanças estanques em determinados locais. Mas com a política, a gente consegue fazer o quê? Com a política você consegue ter um longo alcance. Hoje nós temos muitos hospitais, escolas sucateadas. Então, a gente pensa hoje, eu penso muito nisso, sabe? Obrigado. Em criar política, e aperfeiçoar aquelas já existentes. Porque a gente não deve jogar fora, entrou um governo, sai governo, ou você muda o legislador, então vamos mudar a legislação, não. Aperfeiçoar aquelas já existentes, né? Aquela legislação já existente, que venham ao encontro de beneficiar a comunidade. Então, eu penso
penso muito nisso. E é pensando nisso que eu entrei para a política, para realmente fazer a diferença como pensadora, como educadora, como gestora pública, né? Porque a minha carreira de gestão pública, ela tem excelentes profissionais no GDF. E profissionais que estão na linha de comando, mas muitos profissionais que estão obsoletos, entendeu? Qual é a principal bandeira da senhora? Pode beber água, não tem problema. Qual é a principal bandeira da senhora a senhora é candidata, pré-candidata, né? Sim. A deputada distrital. Qual seria meu PC deu pau aqui, mas não tem problema. Qual seria a principal bandeira da senhora caso chegue à Câmara Legislativa? A minha principal bandeira é o serviço público, mas na verdade são muitas bandeiras, né? E assim, eu não consigo ter uma bandeira só, a principal bandeira, né? Mas uma das bandeiras que eu defendo muito é a bandeira mesmo do serviço público, é a valorização do servidor público. E a gente só valoriza o servidor público não é só com melhorias salariais, né? Principalmente a minha carreira magistério e a minha carreira de gestão pública. A gente também valoriza esses profissionais, propiciando para eles condições de trabalho, qualidade no trabalho. E qualidade no trabalho significa que a gente precisa de recursos materiais adequados, apropriados. Então, esse é um dos meus desejos. O outro é na área da educação mesmo. A gente precisa, para que a gente saia, né, a gente tem uma população mais qualificada, a gente precisa gerar cursos. E não só ter cursos para que a pessoa saia, mas eu não sei se você sabe que a gente tem um primeiro emprego, que é um projeto do governo, né? Então a gente tem ali aqui no Distrito Federal, a gente chama de Jovem Candango, abarcado mesmo pelo governo. Tem também da iniciativa privada outros. Muitos desses jovens, eles vão para esse primeiro emprego, mas quando eles saem, cadê o segundo emprego? Cadê os outros empregos? Então a gente precisa gerar políticas de emprego e renda, e a gente precisa fomentar isso em quem gera emprego e renda no país. Às vezes a gente reclama, quem é que gera emprego e renda no país? Não são os empresários? Não são aqueles que o microempresário, o empresário, as indústrias. Então a gente precisa também fomentar essas políticas que possibilitem que esses jovens, né, eles possam ingressar no mercado de trabalho, mas não só eles, porque eu não sei se você sabe que nós temos um grande contingente de pessoas idosas ou da maioridade que gostariam, que têm vontade e que não perderam o seu vigor e querem dentro da força de trabalho e não estão. Então, esse também é um projeto que eu gostaria muito de desenvolver, sabe? E aperfeiçoar algum que já existente nesse sentido, sabe? Então, essa valorização, eu tenho um deputado hoje que ele já faz um trabalho que é disponibilizar verbas para as escolas. E eu quero que essas verbas elas não só vão para as escolas, mas elas também cheguem aos hospitais, elas cheguem a outros órgãos públicos, você entendeu? Para que as pessoas, elas também, o cidadão que chegue, ele possa ter um atendimento de qualidade. É impossível a gente hoje ir num hospital e a gente não ter um atendimento de qualidade, não por falta de profissionais, que isso tem, mas porque a gente não tem o recurso. A senhora tem alguma ideia, algum projeto para a questão das mulheres, para a questão da defesa, de colocar a mulher assim, no lugar que ela merece estar? Qual é o lugar que a mulher merece estar? A mulher merece estar em todos os lugares, né? Exatamente. Mas quando você diz que a mulher merece estar, eu imagino que é naquele local do mercado de trabalho, né? Porque a gente precisa hoje, muitas mulheres, e é uma grande maioria, né? O censo, ele tá aí para dizer isso, que a maioria das mulheres brasileiras são a chefe de família. Né? E essas mulheres como chefe de família, o que elas querem? Elas querem um trabalho digno que as ajude. Então, estar na Câmara Legislativa também como mulher, né? Como educadora, como pastora, né? Que sou, como filha, mãe, o meu desejo é que eu posso desenvolver um projeto para geração de emprego e renda.
Seja para mães, para mulher trabalhadora, para aquela que seja com cursos, mas algo que gere emprego e renda. Ou seja, eu trabalhar nessa área do empoderamento da mulher através do empreendedorismo. É legal. Alguma pergunta do auditório aí? Não? Tudo certo aí? Muito bem. Bom, qual é nós estamos já há poucos meses das eleições, mas sem entrar no mérito de personalidades, qual o palpite da senhora para as eleições do GDF? Olha, o meu palpite é Rafael Parente, o meu governador. Rafael Parente é professor, educador, foi secretário de Educação aqui no Distrito Federal, secretário de Educação em São Paulo, um profissional extremamente qualificado, né? E como eu disse para você, quem foi diretor de escola, quem foi secretário de Educação governa o Brasil. Certo? Então eu estou apostando muito no Rafael Parente. Você não conhecia, mas eu estou te apresentando Rafael Parente. Ele é o pré-candidato a governador do meu partido. Então é nele que eu coloco a minha esperança de uma mudança, de uma transformação no Distrito Federal. Legal. Para governador. Para governador. Tá bom. E nas eleições presidenciais? Eu prefiro não opinar para as eleições, embora é verdade, porque, assim, tá muito complicado, sabe, a gente pensar em um político. A senhora diria que a senhora é mais conservadora ou mais progressista? Eu sou mais progressista. Por tudo que você ouviu aqui, eu sou mais progressista. Tá? Embora a gente tenha todo aquele cunho religioso, mas eu tenho uma mente muito aberta. E uma coisa uma frase que eu te falei aqui, se eu não consigo respeitar a diversidade do meu país, entendeu? Da forma como o meu país é, eu não tenho o direito de governar esse país. Porque então eu não governo para a nação, eu governo para grupos específicos. E uma das coisas principais para mim que um governante ele tem que saber é governar para todos. Ele tem que governar para a diversidade. Nosso país ele é formado pela junção de diferentes, uma conjunção que eu digo, né, de diversas pessoas, sabe? Então você tem que respeitar isso. Então a partir do momento que eu desrespeito, que eu não dou o devido crédito e que eu desprezo principalmente as minorias, eu não sou digno de governar essa nação. É isso. Legal. Professora Cleice Helena, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Foi legal, a conversa fluiu bem, né? E quero te agradecer e quero deixar a câmera para a senhora fazer as suas considerações. Eu agradeço, Euclides. Olha, o Despluga realmente me desplugou hoje, né? Obrigada, viu, meninas? Obrigado, Fátima. E quero dizer a você que está me assistindo hoje, né? Que nós mulheres, nós temos um grande potencial. Não só porque somos educadoras, mas porque nós temos um papel fundamental nesse país que é de levar ideias novas, que é de, como assim a gente já faz uma gestão em casa, né? A gente fazer uma gestão para a nação, uma gestão para o Distrito Federal que contribua com políticas públicas de qualidade que venham realmente ao encontro das minorias, dos menos favorecidos e que é a grande maioria da nossa população. Então eu, Cleice Helena, conto com você. Obrigado pela sua participação aqui. Quero agradecer a você também que esteve conosco até aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o joinha pra gente e se inscrever no canal. Esse é o momento que você tem um íconezinho do lado, aqui do lado da câmera, da sua tela, e você vai clicar nesse botãozinho e se inscrever no canal. Porque se você ficou até agora vendo o vídeo, é porque você gostou do papo, você gostou do assunto, você se interessou pelo assunto. Então, curte o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Quero agradecer a minha equipe, muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!